cumprimentar a todos os irmãos que estão na sua casa, no seu ambiente de trabalho, que estão participando do culto hoje. A você que está, quem sabe, está no hospital, hospitalizado, mas está ali com o seu celularzinho e ligou ali no culto da ADR, culto da quarta de ensino. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, te dê bênção e graça. Nós queremos ler um texto da Bíblia Sagrada. Aliás, vamos ler dois textos, Tiago capítulo 5, versículos 13 até o 18, Tiago 5, 13 ao 18, diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore, há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores, entre vocês há alguém que está doente, ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra 3 anos e meio. Versículo 18, para encerrar essa leitura: orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Você pode dizer amém? São efeitos da oração que são maravilhosos. Hoje eu quero falar, o tema é oração. Oração, uma palavra pequena, mas de um significado tão grande. A oração é tão importante para nós, e quando nós sabemos usar a oração de uma maneira sábia, de uma maneira que nós vamos usar qualquer medicamento, qualquer coisa que nós vamos fazer, nós temos a maneira ideal para fazê-los. Por exemplo, se você vai tomar um remédio que é em comprimido, em cápsulas ou em dragas, você vai beber esse remédio com água, né? Engolir com água. Alguém engole seco até, né? Mas é perigoso engolir dragas, aquelas dragas grandes assim inteiro. Outros, então o modo de usar é medicamento, mas talvez tem outros que são mesmo medicamentos, mas que eles são usados em líquido, em gotas. Então você vai colocar numa água e vai tomá-lo também. Serve para a cura de tal enfermidade também. Ou talvez você está com um problema nos seus olhos, um dos medicamentos é um colírio, você vai pingar o colírio nos seus olhos, e assim tantos outros, né? Que eu não vou citar tantos outros, apenas para exemplificar que oração tem o seu modo direito, o modo certo de agir, de atuar. Nós temos que saber usar. Existem 3 tipos principais, grupos principais de oração. É bom entendermos isso antes de entrarmos no assunto propriamente dito. 3 grupos principais de oração. Isso é bom nós identificarmos, para nós, quando orarmos, nós temos a sabedoria de recebermos a resposta da nossa oração. O primeiro grupo é o grupo que Deus, Ele está no centro das nossas orações. Deus, Ele é o dono de tudo, está no centro de todas as coisas, mas na nossa oração, Deus, Ele está no centro desta oração, que nós chamamos de oração de ação de graças, que nós falamos: Deus, eu te agradeço, porque eu fiz um pedido a Ti, e Tu atendeste o meu pedido. Eu agora estou fazendo uma oração de ação de graças, porque Tu atendeste a minha oração. Então, é oração de ação de graça. Você não está pedindo nada, não está nem louvando, nem adorando a Deus, mas você está em ação de graças àquele que fez tudo para você. Deus é o centro da tua oração neste momento. Ou uma oração de louvor. Oração de louvor é aquela oração que você fala com Deus e você está elogiando a Deus. Louvor é elogio. No quartel existe muito isso, não é, Coronel Fábio aí?
Tem muitos elogios, tem um Melo lá também que sabe, né? Louvor, esse louvor é um elogio por aquilo que alguém fez, e Deus fez alguma coisa. O que Deus fez pela tua vida? Quantos podem dizer amém? Deus te salvou, sim ou não? Deus te curou? Deus te libertou? Então isso é razão de nós louvarmos a Deus. Que alguém pense que louvar é só cantar. Louvar não é só cantar, nós oramos louvando a Deus. Senhor, eu te louvo pela salvação da minha alma, porque tu me tiraste de um lugar terrível. O meu destino era a perdição, mas tu me achaste e me conduziste pelo caminho certo. Então você começa a louvar a Deus, pode cantar um hino de louvor a Deus, e quando você louva a Deus por aquilo que Ele fez, e oração de adoração está nesse grupo também. A adoração é você reconhecer aquilo que Deus é. Deus é, Senhor, eu te adoro porque tu és maravilhoso, tu és grande, tu és tão sábio, que enviou o teu Filho amado, sabendo que ele ia sofrer, mas ele iria nos salvar aqui no mundo. Então você começa a adorar ao Senhor. Eu considero a oração de adoração uma das mais fantásticas desse grupo, que Deus está no centro. É aquele momento em que você está ali diante de Deus e dizendo: Senhor, eu não quero pedir nada, eu não quero fazer nada que eu seja o centro dessa oração, mas eu quero simplesmente aqui te adorar, porque tu és maravilhoso, tu és digno, toda honra, toda glória seja dada a ti. Deus, Ele gosta disso. Deus quer ouvir a nossa oração de adoração, o nosso cântico de adoração. Outro grupo de oração é o grupo onde nós mesmos somos o centro das orações. Quais são esses grupos? É a oração de petição, que a maioria de nós sabemos fazer. Nós somos o centro. Senhor, eu preciso de um carro. Senhor, eu preciso de uma casa. Senhor, eu preciso de uma cura. Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo. Petição, né? Então é onde nós mesmos somos o centro da oração. Estamos orando a Deus, mas nós estamos pedindo para nós mesmos. Nós somos o centro da oração. E também oração de consagração, quando nós falamos: Senhor, eu estou oferecendo a Ti um jejum nessa semana, neste dia. Vamos fazer alguns jejuns nessa campanha que vamos iniciar dia 13, e aí você está consagrando a tua alma, mortificando o teu corpo. Então a oração é que você é o centro, você está mortificando a sua alma e o seu corpo, glorificando a Deus. É uma consagração. Existe até alguém que diz culto de consagração, né? Culto de consagração é bastante conhecido pelas irmãs do ciclo de oração. Fala: hoje é o culto de consagração, onde elas vão em jejum e orarão ao Senhor. Então o culto de consagração está consagrando a sua vida a Deus. É muito bom consagrarmos nossa vida a Deus. E nesse grupo também nós somos o centro, é a oração de entrega. Como é bonito a oração de entrega. Senhor, eu entrego toda a minha vida nas tuas mãos. Eu não sou nada sem a tua presença. Eu dependo de ti 24 horas por dia. Por isso que eu entrego a ti a minha oração neste momento. Oração que eu coloco o meu coração diante do teu trono, do teu altar. Oração de entrega. Nós temos alguns hinos da nossa harpa, alguns hinos que cantamos de entrega. Eu entrego, eu entrego, eu entrego, eu entrego a ti. Então é um tipo de oração. Então, primeiro grupo de oração é onde Deus é o centro. Segundo, onde nós somos o centro. E o terceiro grupo de oração é onde os outros são o centro da nossa oração. Que oração é essa? É a oração de intercessão. Intercessão. Talvez o Juninho está aqui, talvez a Sabrina não esteja aqui, eu acho que ela não está em casa cuidando do mais quietinho, né? Então, aí ele está orando, intercedendo. Ó Senhor, a Sabrina não está aqui nesse momento, mas eu quero fazer uma oração, Senhor, para que a Sabrina seja usada por Ti nesse momento,
para que ela seja abençoada, para que ela seja cheia do teu Espírito Santo. Quem sabe alguma doença, algum problema, alguma dificuldade que um familiar tem, ou algum parente próximo, ou algum amigo próximo ou distante, aí você vai interceder. Por isso a intercessão é colocar-se no lugar do outro, pleitear a causa do outro. Hoje é o momento de você pleitear a causa de alguém. Lembre de alguma pessoa hoje e comece a pleitear: ó Senhor, eu estou pleiteando a causa de fulano, de Beltrano, porque eu sei que ele precisa de uma solução. Então, um tipo de oração, oração de intercessão, esses 3 grupos de oração, onde Deus é o centro, onde nós somos o centro e onde outras pessoas são o centro da nossa oração. Deus eleva a nossa necessidade. Então, para aquele que nós estamos intercedendo, pode estar longe ou perto, Deus atenderá. Vocês creem nisso? Pode dizer amém? Eu creio nisso. Intercessão, oração poderosa, maravilhosa, oração que nós levamos a nossa voz ao trono da graça de Deus, intercedendo por alguém. 7 passos importantes na oração. Quais são os 7 passos importantes da oração? Primeiro, ore em nome de Jesus. Você não pode orar em nome de Maria, não deve, né? Não deve orar em nome de Abraão. Eu já vi algumas pessoas orar e terminar a oração em nome de Abraão, de Isaac, de Jacó. Os cabras já morreram há tanto tempo, foram salvos, eu creio que foram salvos, mas a oração que Jesus ensinou para nós, ore em nome de Jesus. João capítulo 16, versículos 23 a 24, é o Mateus que está aí, passou uma brilhantina no cabelo, é Mateus? Eita, meu Deus, que bênção, maravilha. É João capítulo 16, versículos 23 e o 24, olha o que diz: naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Jesus falando para os discípulos: eu asseguro que meu Pai, Jesus falando que o Pai dele é o meu Pai, também é o teu Pai, que é Deus, o meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Você vai pedir para papai no nome de Jesus. Ao verso 24, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Por isso, se você pediu em nome de Abraão, em nome de Maria, de Joana, não sei o que, está perdido, a sua oração está aí, né? No ar, no teto. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, uma afirmativa, para que a alegria de vocês seja completa. Quantos podem dizer amém? Peçam e receberão, em nome de Jesus. Então, nós devemos orar, em primeiro lugar, primeiro passo para a oração sábia, para uma oração sábia e que Deus ouça e responda, nós devemos orar em nome de Jesus. Nós muitas vezes, até nas orações, a gente pede para alguém fazer uma oração, e então aí a pessoa começa a orar no nome do Espírito Santo, ou senão fala Jesus. É muito comum, porque Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então, ainda bem que o Espírito Santo é tão sábio que ele começa a consertar a nossa oração, até chegar no céu ele já consertou um pouco, né? Mas a pessoa, Jesus, eu te peço, papai, depois no final ele fala, em nome de Jesus. Ele está falando com Jesus, que se eu vou pedir alguma coisa para o irmão Colotone, então, eu estou pedindo alguma coisa para o senhor, queria que o senhor fizesse alguma coisa, em nome do Alas, porque o Alas, ele tem mais chance de o senhor atender, do que eu pedir em nome de outra pessoa. Então, ele é seu chegado, então o senhor vai me atender, eu estou pedindo em nome do Alas. Então, agora se eu vou pedir para o Alas, no nome do Alas, está errada a oração. Está totalmente encrencada na língua portuguesa, em qualquer língua que houver, em qualquer idioma que você vê, a Bíblia é assim. Lê na Bíblia em inglês, na Bíblia em hebraico, em qualquer Bíblia, você vai ver que a oração deve ser feita em nome de Jesus, porque se nós não pedirmos em nome de Jesus, nós não receberemos. Bom, nós poderíamos ler outros textos aqui, Marcos capítulo 16, esse é quase um textuário da Bíblia, Marcos 16, 17 e 18, só esses 2 versículos aí, diz assim: esses sinais seguirão os que
crerem. Quem crê aqui pode dizer amém? Amém. Aí Jesus falando, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os enfermos, os doentes, e esses ficarão curados. Quantos pode dizer amém? Volta o versículo 17 lá, Mateus, por favor. Esses sinais seguirão, acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Só parar aí que eu não vou comentar mais outros. Eu já vi pessoa querer expulsar demônio cantando corinho. Isso não dá certo. Então a pessoa endemoniada aí. Aí a pessoa começa a cantar, canta o hino da harpa todinho, canta os corinhos e tal. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Então, sai, em nome, fecha o olho, é perigoso isso aí, é perigoso. O demônio, ele vai ficar ouvindo uma canção que você está cantando, mas a Bíblia diz para nós usarmos o nome de Jesus. Tem alguém endemoniado, você expulsa o demônio em nome de Jesus. Vai dizer, sai demônio em nome de Jesus. Ele vai sair em retirada rapidamente, porque ele respeita o nome de Jesus. Então a oração deve ser feita em nome de Jesus. Você usa uma chave para abrir a sua casa, não usa? Eu não sei, a Mirim de vez em quando esquece até de fechar a porta, mas não deve esquecer. Então você usa uma chave, né, para abrir a porta da casa. A irmã Sônia usa essa chave, não fecha a porta? Agora, com essa chave que a senhora fecha a porta da casa, ou abre a porta da casa, a senhora aciona o carro também, o seu carro, na garagem, só liga o carro com a chave da porta? Não, tem uma chave para abrir a porta da casa, tem outra chave para ligar o carro, para movimentar o motor do carro, né? Então tem chave para tudo, tem chave para você abrir o seu computador, porque senão as pessoas vão lá e mexem no seu computador, né? A chave, uma chave de segurança, para você mexer naqueles milhões que você tem lá no banco, né? Então, você vai acessar, ainda mais hoje a internet é perigoso, tem a chave de segurança, tem, irmão Luiz? Chave de segurança. Agora, sabe qual a chave que abre as portas e as janelas dos céus? É oração em nome de Jesus. Essa é a chave certa, que abre as portas e as janelas dos céus. Isso é uma bênção. Dá para dar um glória mais forte, não dá, irmãos? Glória a Deus, aleluia, é isso mesmo, nosso Deus é maravilhoso. É o Cauã ou o Daniel que deu esse glória gostoso? Isso, glorifica a Deus aí, são novos crentes. Eu quero batizar esses meninos logo, viu? Em nome de Jesus. Segundo, 7 passos importantes na oração. Primeiro é orar em nome de Jesus. Segundo, seja específico, sem duvidar. Você sabe, Larissa, o que quer ser específico? Quando você pede uma coisa para o seu pai, cadê o Ivan? Você fala, papai, eu preciso de um celular, é um iPhone 15, né? Não saiu ainda, mas a hora que sair, né? Você não tenha a especificidade daquilo que você quer pedir para ele, né? Ele se vira para comprar, né? Então, na realidade, nós temos que ser específicos para pedir a Deus também aquilo que nós queremos, que nós precisamos. Tiago capítulo 1, versículo 6, vamos ler, Tiago 1 e 6, é tão gostoso falar de oração. Eu estou falando assim, eu dividi até em alguns passos, mas tem muitos outros, estou no segundo passo. Peça, e está falando de sabedoria, vamos falar de sabedoria agora na campanha todinha, sabedoria. Ah, pastor, eu não tenho sabedoria. Tem falsa sabedoria? Peça, porém com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, essa coisa de a pessoa pedir sabedoria e não ser atendido, é uma realidade. Nós estamos falando, vamos falar aqui de fidelidade e sabedoria, durante esse mês todinho, até dia 14 de abril. Então,
você tem que ter sabedoria para pedir também a Deus em oração. Então, quando você tem sabedoria para pedir sabedoria, então, Senhor, eu tenho falta de sabedoria. Aí, para quem que eu vou pedir? Vou pedir para quem? Para Teresa? Não, vou pedir para Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu preciso de sabedoria. Então, quando eu peço com confiança, sem duvidar, eu estou pedindo sabedoria. Lembra de Salomão? Ele pediu sabedoria, Deus deu a ele sabedoria, riqueza e muitas coisas mais para ele. Então, temos que ter sabedoria. Imagina você chegar no supermercado, mulher gosta muito de supermercado, né? Aí vai fazer as compras. A Daílma gosta de comprar uma farinha de tapioca, que coisa boa, a melhor tapioqueira aqui da igreja, né? Estou revelando o segredo dela, em nome de Jesus. Quem sabe Deus toca no coração dela, né, Mirinha? É uma bênção. Então, você vai com um carrinho assim no supermercado, e vai andando assim, adoidado, como diz aí, olha para um lado, outro, não sabe o que você quer, passa na fileira dos detergentes, passa na fileira que tem arroz, feijão, você sabe que eu não sei o que eu vou comprar? Entrei aqui no supermercado empurrando o carrinho, sem saber o que quer. Quando você vai no supermercado, vai ter aula aqui de economia familiar. É bom que você leve uma listinha, né? Uma listinha daquilo que você quer, ser específico, senão você vai comprar bobagem. Daqui a pouco chega em casa, o carrinho cheio de coisas que não era para ter comprado. E o que era para ter comprado mesmo, não levou, porque você não foi específico. Nós devemos ser específicos, meus irmãos, minhas irmãs. Oração é algo que nós devemos fazer, em primeiro lugar, em nome de Jesus, e ser específico, não duvidando que aquilo que eu pedi a Deus, que aquilo que eu apresentei a Ele, Ele vai nos atender, amém? Bom, o terceiro passo para nós recebermos a vitória na oração. Terceiro passo, creia firmemente em Deus. Marcos 11, 24. Eu gosto desse texto, porque é um texto que fala quando aquela figueira morreu, porque Jesus a amaldiçoou. Depois você lê o capítulo todo em casa. Aí quando chega o versículo 24, Jesus fala: portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Quantos creem nisso? Pode dizer amém. Os discípulos viram Jesus passando perto da figueira e iam para o templo. Isso era na tardinha. Aí Jesus amaldiçoou a figueira porque foi procurar alguma coisa para comer, não encontrou. Esse capítulo 11 depois você lê todo em casa, que é maravilhoso. Aí quando veio voltando no outro dia, aí os discípulos olharam para a figueira e falaram: oh Jesus, não é que a figueira secou mesmo, que tu amaldiçoaste? Aí, era para duvidar? Jesus já tinha amaldiçoado para secar. Eles estavam duvidando que Jesus pudesse fazer isso, que Jesus tinha poder para isso. Então muitas vezes você pede alguma coisa para Deus em oração e duvida que aquilo vai acontecer. Então nós temos que crer firmemente que Deus vai fazer aquilo que Ele cumpriu, que Ele falou para nós, Ele vai cumprir para nós. Então ore em nome de Jesus, ore especificamente e ore crendo firmemente em Deus. Então eu poderia dar outro texto, mas apenas aqui nesse tópico. Quarto item importante da oração: libere o perdão. Como isso tem prejudicado? Libere o perdão. Marcos capítulo 11, versículo 25, era o mesmo texto do capítulo 11 de Marcos. Aí Jesus deu uma lição para os discípulos e falou assim: e quando estiverem orando, meus discípulos, quando vocês estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Meus irmãos, oração, ela é respondida quando nós oramos em nome de Jesus, oramos especificamente, oramos crendo firmemente em Deus e oramos liberando perdão. Liberar o perdão é o quê? Muitas vezes alguém te ofendeu, alguém te machucou,
talvez com palavras, com sentimentos e algumas coisas, e todos nós somos humanos, nós podemos ofender alguém e ser ofendido. Então, quando eu for orar, quando você for orar, lembre-se de liberar o perdão. Senhor, o Agamenon me fez isso, e eu não me senti bem, eu me senti ofendido, Senhor, eu me senti ofendido, mas eu não sei se ele fez por querer, quem sabe ele nem sabe que eu fiquei amargurado com isso, mas agora eu quero liberar o perdão para ele, em nome de Jesus. Eu libero o perdão para ele, em nome de Jesus. Mesmo que ele não me perdoe, ou mesmo que ele não me peça perdão, eu estou liberando o perdão. Você vai ver que a tua oração vai como um foguete desse, subir ao trono da graça de Deus, porque você liberou o perdão. Perdão é uma ponte que você coloca sobre o rio do pecado. Tem o rio do pecado cá embaixo, mas tem uma ponte para você passar para o outro lado. Essa ponte chama-se perdão. Perdão. Não é fácil exercitar o perdão, exercer o perdão. Eu de vez em quando falo com a Miri lá em casa, a gente conversando, e graças a Deus que eu sempre, nas orações, eu me lembro e perdoo, e exerço-se a liberação de perdão. E sabe que mulher é sentimental, não é isso, irmã Cicleia? Não é isso, irmã Tereza? Mulher é sentimental. Talvez o teu marido fez uma coisinha lá, tem uns 30 anos atrás, né? Aí tem uma hora que ela, mas aquele dia, você lembra, então não sei o quê, ela não liberou o perdão ainda. Ou talvez ele, o homem, né? Ou quem sabe a pessoa ficou magoada com alguém e ela não liberou o perdão e está orando. E eu esqueço das coisas, essas coisas eu peço a Deus que eu possa esquecer disso. Então, esquecer disso, eu libero o perdão e quero agora que isso seja apagado da minha mente. Tem coisas que a pessoa pergunta para mim, pastor, o senhor lembra daquilo que aquele fulano fez, que não sei o quê? Eu não lembro, não. Encontro com essa pessoa, abraço e dou aquele abraço caloroso, a paz do Senhor, meu irmão, porque se a paz não chegar até ele não receber, essa paz volta para mim, assim que Jesus nos ensina. Então liberar o perdão é muito bom, é maravilhoso, liberar o perdão. Quinto lugar, quinta coisa importante na oração, medite nas promessas. Não, primeiro, use a palavra de Deus. Vou inverter um pouquinho, use a palavra de Deus. É bom você ler a Bíblia, não para decorar a Bíblia. Eu não gosto muito de ficar decorando versículos, eu sei bastante versículos de cor, é bom você decorar versículo, mas você ficar simplesmente citando versículo, não é importante. O importante é você viver aqueles versículos, viver as verdades daquele versículo. Aí você vai usar a palavra, mas com propriedade que você já usou, o que aquela palavra fez na sua vida. Por exemplo, Salmo 1, verso 2, vai ter uma mensagem aí que vai falar agora nos dias da campanha, só no Salmo 1. Então, Salmo 1, vamos ler o 1 e o 2, por favor, o 1 e o 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Essa lei do Senhor é a palavra, e nessa lei medita dia e noite, dia e noite. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Amém. Jesus, quando enfrentou o diabo lá no monte da tentação, ele respondeu com a palavra, está escrito, está escrito. Jesus, a Bíblia de Jesus, você sabe qual era, Rafa, a Bíblia de Jesus? Sabe? Pode falar. A Torá é do Novo Testamento, né? Velho Testamento. Os nossos jovens estão bons de Bíblia aí. Então o que acontece? Jesus conhecia, é lógico que ele como Deus sabia de tudo, mas a Bíblia dele era realmente o que todos conheciam ali, do Velho Testamento, a Torá, né?
Pentateuco que tem lá, nós temos aí todo o Velho Testamento, e Jesus, quando o diabo veio enfrentá-lo, capítulo 4 de Mateus, vamos ler pelo menos 3 versículos, que são 3 momentos que ele falou, está escrito, está escrito, está escrito. Capítulo 4, versículo de número 4, leia o versículo 4. Jesus respondeu para o diabo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, amém? Então é isso, o diabo queria que ele transformasse as pedras em pães, ele queria uma chance ali, para, quando ele viu que Jesus estava com fome, 40 dias de jejum, não é brincadeira, ele falou, agora ele está com fome, eu vou agora desafiá-lo, no momento em que ele está com fome, eu vou falar para ele transformar a pedra em pão, porque ele é Deus poderoso, o diabo sabe disso, mas ele falou, eu não vou fazer isso, diabo, eu não vou fazer, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas nós temos uma comida muito melhor do que pão, é a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, é a palavra de Deus que nos sustenta. Aí vai para o versículo 7, o que diz o versículo 7, capítulo 4, Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o seu Deus. Ele tentou Jesus de várias formas, chega no versículo 10, para nós encerrarmos aí, Jesus falou para ele, retire Satanás, pois está escrito, adore o Senhor teu Deus, e só a Ele preste culto. Então, sempre Jesus respondeu com a palavra, porque o diabo, ele sabia que o Salmo 91, ele está falando que você poderá fazer alguma coisa que você pode tropeçar em algum mal e acontecer dano na sua vida, e o diabo sabia que no Salmo 91 estava falando, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e você não vai tropeçar, não vai cair, não vai tropeçar, não vai cair, não vai morrer. Então agora eu vou te levar ao pináculo do templo. Eu fui lá ver o pináculo do templo, é bem alto realmente, lá no alto do templo de Jerusalém, e quando ele levou Jesus até lá, ele falou, salte daí, porque a palavra está dizendo que você não vai se machucar. Ele queria que ele desse um show, né? Dê um show aí, e muitas vezes o diabo quer que nós vamos fazer alguma coisa que é para dar show. Nós estamos aqui para dar show, nós estamos aqui para respeitar a Deus e usar a sua palavra em exercício diário da nossa vida. E depois ele falou, olha, agora eu quero que você dobre-se diante de mim, ajoelhe-se diante de mim, me adore, eu vou te dar tudo isso, porque ele é o Deus com letra minúscula deste século. O diabo é o Deus com letra minúscula deste século, não o Deus superior com letra maiúscula, que é dono de todas as coisas. O diabo quis enganar mais uma vez Jesus, mas Jesus com a palavra falou, está escrito, somente ao teu Deus adorarás e a Ele prestará culto. Então usar a palavra é muito bom, é bom ler a Bíblia, decorar alguns versículos da Bíblia, porque na hora de dificuldade você tem como desafiar o inimigo e ser vencedor. E em sexto lugar, medite nas promessas de Deus, João 15 versículo 7, medite nas promessas de Deus, João 15 e 17, vamos ler esse versículo também. Jesus falando, este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros, mandamento de Jesus. Agora no versículo 7, ele vai dar então a promessa para nós, quando nós amamos uns aos outros, é uma consequência já do que acontece no versículo 7, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Mas nós temos que cumprir também o versículo 17, que é amar uns aos outros. Então nós temos que usar e meditar nas promessas de Deus. Deus tem muitas promessas para nós. Alguns estudiosos dizem que na Bíblia
tem 10.000 promessas, 8.000 promessas, eu nunca contei, mas eu sei que tem muitas promessas, e todas as boas promessas de Deus são para a minha vida, e eu tomo para mim. Realmente, as promessas de Deus, quando eu oro, eu estou orando dizendo: Senhor, a tua palavra me diz que o que eu te pedir, em nome de Jesus, eu vou receber. E outra coisa, eu acredito também que tu disseste para nós, que aquilo que nós pedirmos, nós receberemos, quando nós crermos na tua palavra, crermos no teu nome e orarmos em teu nome, nós receberemos aquilo que nós estamos pedindo. Porque é bom orar, mas é bom nós sabermos que precisa ter os métodos da oração. A 7ª maneira de orar: dependa do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. Romanos 8, 26. Vamos ler lá, Romanos 8, 26. Depender do Espírito Santo. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Não sabemos como orar, mas o próprio Espírito, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantos podem dizer amém? Graças a Deus. Gemidos inexprimíveis. Quando nós não sabemos orar, não sabemos muito bem o que vamos pedir a Deus, nós sabemos que o nosso Deus, Ele é poderoso para atender a nossa oração, porque o Espírito Santo, Ele vai nos responder, Ele vai nos atender, porque Ele leva até Deus a nossa oração com muita facilidade. Talvez você dobre o joelho, você só geme, você só chora, não sai uma palavra, quem sabe, de petição, de adoração, de louvor. Você está gemendo aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, 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 eu estou aqui, eu estou aqui. Muitas vezes você fala em línguas estranhas, porque você foi batizado com o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele interpreta a tua oração, o teu gemido, e leva até Deus, e Deus responde a tua oração. Eu tenho experiência com isso, algumas vezes, que orando, e não tinha mais palavras para dizer, mas Deus sabia o que eu queria dizer. O Espírito Santo está comigo, está com você. Esse Espírito Santo, ele leva a nossa oração, ele intercede por nós. Interceder é aquilo que eu falei no início, oração de intercessão, é eu entender a necessidade do outro e sentir a necessidade do outro. O Espírito Santo, ele sempre intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Bom, dado esses 7 passos importantes da oração, eu falei que ia dizer alguma coisa sobre votos, não dá tempo de falar muito, mas votos ou propósitos com Deus é importante. Uma vez Jacó fez um voto, Gênesis capítulo 28, você lê em casa, e fez um voto, estava perdido lá, sozinho, e ele falou: Senhor, se tu fores comigo, me deres comida, me deres a tua proteção, se tu me atenderes, ó Senhor, eu estou sem nada aqui, não tem nenhum travesseiro para deitar a minha cabeça. Ele estava dessa forma, ali no meio do deserto, mas aí ele fez um voto: se tu me deres isso, eu for e voltar em paz, pediu paz também. Quantas pessoas estão sem paz na sua vida? Eu faço um voto, eu vou dar o dízimo de tudo aquilo que me deres, tu serás meu Deus, eu vou dar o voto de tudo. E Deus atendeu a oração, esse voto, esse propósito de Jacó. Então, o voto é um propósito que nós fazemos. Muitas pessoas confundem o voto e propósito com jejum e oração. Jejum, nós já falamos aqui na quarta-feira passada. Agora, voto é um propósito que eu faço. Outro dia uma pessoa me perguntou: pastor, é comum a gente fazer um jejum somente de doce, porque eu gosto muito de doce.
vou fazer um jejum de doce. Chocolate, não vou comer durante uma semana. Não é isso, Alice? Você gosta de chocolate? Jejum de chocolate. Isso não é jejum, isso é propósito, é voto que você faz. Senhor, vou fazer um propósito de não comer chocolate. Vou fazer um propósito de não ver internet uma semana. Como é difícil para esses jovens isso. Para os maduros também. Vou fazer uma semana esse propósito de não acessar a internet. Mas é difícil, hein? É difícil. Não vou usar meu celular. Hoje saí de casa, esqueci meu celular lá em casa, e a gente já fica preocupado, parece que com um pedaço da gente para trás. E com todos nós acontece isso. O Wallace não acontece isso, porque ele não gosta de celular, mas as pessoas que gostam de celular, né? E é necessário no trabalho, no dia a dia, e parece que você deixou um pedaço seu para trás, né? Imagina a pessoa que tem filho pequeno, né? E aí o filho saiu e foi para a escola, deixou ele na escola. Ó, você me liga a hora que sair, né, vovó Janete? Aí, se não liga, parece, olha, já liguei 3 vezes, não atendeu. Talvez o celular está dentro da bolsa da menina, né? Ali ela está totalmente salva, tranquila, né? A pessoa fica agitada. Aí fazer um voto de deixar usar o celular alguns dias, algumas horas, é um voto, é um propósito, não é nenhum jejum de celular, é um voto, um propósito. Os irmãos estão entendendo? Amém? Porque Jesus, em uma certa ocasião, ele falou que o ideal, de acordo com Deus, é não fazermos voto, porque se nós fizermos voto e não cumprirmos, nós teremos consequências. E então nós devemos fazer voto e propósito e cumpri-los integralmente. Se você fez um voto impossível de cumprir, você está aqui esta noite, você está em casa, eu te aconselho hoje, um conselho bíblico. Se você fez um voto impossível de cumprir, porque tem gente que faz um voto impossível de cumprir. Um dia o irmão fez um voto impossível, era um evangelista, e chegou lá, e o meu pai também o recebeu. Ele falou: eu fiz um voto, pastor, de bicicleta visitar aquele pessoal lá do Polo Norte. Imagina, o cara é doido, né? De bicicleta, comprou um negócio, um dínamo para colocar na bicicleta, aquele dínamo que o irmão Joaquim usava. Você lembra, Raquel, ainda? Ele usava um dínamo na bicicleta ali para acender o farol, né, da bicicleta. Então eu lembro direitinho. Então, na realidade, ele comprou esse dínamo para acender o farol da bicicleta quando fosse à noite. Eu falei: eu vou dia e noite. Eu falei: esse cara está louco, fazer um voto desse. Será que não olhou o mapa mundi para ver onde fica o Polo Norte, para chegar lá de bicicleta? Ele falou: eu fiz um voto, eu vou. E saiu danado por aí. Depois de alguns anos eu encontrei esse camarada, eu acho que uns 20 e poucos anos. Eu falei: o senhor chegou a ir lá pregar lá para no Polo Norte? Não cheguei, não consegui, eu fui até... Ele foi, parece, e pedalou bastante, pedalou aqui do Rio de Janeiro até mais ou menos, eu acho que ele foi até Minas Gerais, ali é bem perto, é divisa do Rio de Janeiro, né? Andou, porque Minas já é muito grande, e cansou de pedalar a bicicleta, voltou, porque é um propósito sem propósito, é um propósito impossível. Se você fez um propósito desse, quem sabe você falou: olha, mulher, olha, viu, Oscar? Cuidado para prometer as coisas para a mulher. Eu, de agora em diante, vai ser assim, 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 assim. Vou te dar isso, isso, aquilo. Aí é impossível de dar. Então, você está correndo um risco muito grave. Então, o que nós devemos fazer? Pedir perdão. Nosso Deus perdoa, sim ou não? Perdoa, sim. Então, se eu fiz um voto impossível de cumpri-lo, a resolução disso tudo está no pedir perdão a Deus. Peça perdão a Deus, Ele vai te perdoar. E de hoje em diante, hoje é dia 9 de março de 2022,
Desse dia em diante, você não vai fazer nenhum voto impossível mais. Porque se você faz voto impossível, é difícil. Eu já vi pessoas, irmãos, fazer voto impossível de dar uma toalha para a ceia, viu, irmão Colotônio? Toalha branca para a ceia. E a mulher, coitada, se danou toda e não conseguiu fazer a tal da toalha para levar para a ceia. Não arrumou o dinheiro. E quer uma toalha que ela falou que ia fazer para levar. É bonita aquelas toalhas de ceia, bonita, branca. Então um voto que ela fez, e depois no final, algumas pessoas ajudaram, e ela fez a toalha, então cumpriu o voto, falou: meus irmãos, com a ajuda de algumas irmãs bondosas aqui, eu cumpri o meu voto. Mas para que perturbar os outros para cumprir um voto que não tinha necessidade de fazer uma toalha, né? Então, na realidade, nós temos que saber fazer o voto, saber o propósito, saber fazer o propósito diante de Deus. Vamos ficar em pé fazer uma oração. Então, oração, nós demos 7 passos importantes, e agora nós falamos sobre votos e propósitos diante de Deus.